olhos são como fogo. Em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça.
encontramos em conforto. Quando pensamos que o Jesus nos abandona, quando pensamos que estamos sozinhos, Ele vem e estende os braços. É nos braços do Senhor que temos descanso. Só Ele é o nosso descanso. Só Ele é o nosso conforto. É só Jesus que pode dar esse conforto nesse momento em que estamos vivendo. É difícil. Momentos em que achamos que as coisas têm que voltar ao normal. E o Jesus só quer que você descanse nos braços dele. A única coisa que Ele quer é que você entregue os seus problemas a Ele e descanse nos braços dele. Onde você estiver nessa hora, em casa, com a família, fortalecendo os vínculos familiares. Às vezes você não estaria na igreja num dia como hoje. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus pelo dom dele estar fazendo tudo isso, mexendo com tudo, movendo as coisas de lugar. E nós sabemos que nada voltará ao normal. Mas nós queremos viver o anormal do Senhor. Nós queremos viver o avivamento do Senhor. Nós não queremos ver. Nós não queremos ver, Senhor. Nós queremos viver, Pai. Nós queremos descansar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração
meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Só assim eu não me sinto só. eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então escuta no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar no teu amor, Senhor. Tu não pode apagar as muitas águas que levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai ser comigo. Não pode apagar as muitas águas que levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai ser comigo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra dentro, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra dentro, só assim eu não me sinto só. Por quê? Porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus.
está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda louvarei, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. No horizonte vai glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
angustiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misericórdia, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, eu canto louvores ao Deus. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Graça e paz, queridos. Depois desse momento de louvor e adoração ao Senhor, nós vamos ao momento da palavra. Eu tenho certeza que você já foi visitado pelo Espírito Santo de Deus através do louvor, da adoração. Deus quer falar comigo e com você através da sua palavra. Então pegue a sua Bíblia aí neste momento e abre comigo em 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero dar o tema dessa mensagem: entenda a voz de Deus. Deus, Ele está falando conosco. Nós precisamos entender o que Ele está dizendo. Não basta apenas ouvir, precisamos entender. Então que o Espírito Santo de Deus abra os nossos ouvidos nesse tempo, para poder ouvir o que Deus quer dizer, para poder entender o que Ele está falando. E que essa palavra venha tocar o teu coração, que essa palavra venha invadir o seu coração neste momento. 1 Samuel capítulo 3 diz assim: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e não havia nenhuma visão aberta. Sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar turvos, e ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. E o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. Somente até aqui por enquanto. Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Por ela nós caminhamos, por ela nós vivemos. Em nome de Jesus, por ela nós vamos morrer. Nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor quer de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender a tua voz, Jesus. Porque eu sei que o Senhor já está falando conosco. Por isso, Deus, abençoa cada família através desta palavra. No nome de Jesus.
Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Porque você que sabe, cante comigo. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso entender o que Ele está dizendo. Entender é você ver a direção ao qual Deus quer de nós, ao que Deus quer de você. Que nessa noite os nossos ouvidos estejam abertos para entender a voz de Deus. Samuel, ele era especial desde a sua infância. A sua história nos mostra a importância de ouvir a Deus e entender e obedecer. Desde a história de Ana, quando ela buscou no templo. Olha que interessante, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, já Ana era estéril, não tinha filhos. De ano em ano subia ao templo Eucana com sua família para adorar e edificar ao Senhor pela sua casa. Ele dava porções por Penina, porque ela tinha filhos. Mas ele dava porção melhor para Ana, mesmo ela sendo estéril. Às vezes é mais fácil você dar algo a alguém que te dá um retorno. É mais fácil você abençoar alguém, é mais fácil você ofertar na vida de alguém que está te dando um retorno. É mais difícil você dar alguma coisa a alguém que não te deu nada. Mas ele dava mais para Ana do que para Penina. Porque Eucana via a aflição de Ana. Ela não dava filhos porque ela não queria, mas porque ela tinha um problema. Ela era estéril. Foi falado semana passada sobre voltar a sonhar. Ana voltou a sonhar. Muitas vezes do percurso nós começamos a desistir daquilo que Deus tem para nós, porque está demorando. Só que todo mundo sabe da história, nasce Samuel. O sumo sacerdote Eli já era velho quando Samuel foi servir e morar com ele no templo. Embora seus filhos devessem assumir o sacerdócio quando ele morreu, eles não tinham interesse em servir a Deus. Muitas das vezes a sua posição,
aonde você vai chegar está condicionado à sua vontade de servir ao Senhor. Eu quero muito chegar lá, mas eu preciso servir ao Senhor acima de todas as coisas. O que eu vou conquistar é reflexo do tamanho da minha busca ao Senhor, do tamanho da minha entrega ao Senhor. Em vez disso, eles trataram as leis rituais judaicos com desprezo. Mas Eli não tinha força ou vontade de punir esta maldade deles. Então eles faziam o que eles queriam. E Eli não fazia nada. Nada. Porque era filho. Passava a mão na cabeça. Não tratava da forma que deveria ser tratado. Entenda, o resultado foi que Deus não foi capaz de se comunicar de coração a coração com Eli. A pior coisa é estar onde Deus está e não ouvir a sua voz. É estar onde Deus está falando, todo mundo está ouvindo, mas você não. É interessante que Eli estava no templo, aonde tinha a arca de Deus, aonde tinha a presença de Deus, mas ele não ouvia a voz de Deus. Nós não podemos ficar sem ouvir a voz de Deus. Como vamos caminhar segundo uma direção, sendo que não estamos ouvindo a voz de Deus? Quando Deus fala comigo e com você, Ele fala de coração para coração. De coração para coração. Sabe por quê? Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração, mas Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece, sabe daquilo que precisamos, sabe aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos pensar. E quando o pequeno Samuel chegou ao templo, Deus estava prestando muita atenção. A mãe de Samuel prometera levar Samuel ao templo e ela fez isso. Entenda, Deus está te observando com muita atenção. Mas foi Ana que falou que ele ia servir a Deus. Samuel, ele era fruto de obediência. Ele era fruto de um voto a Deus. Não tinha como dar errado. Mas é interessante que tudo era propício para ele ser igual aos filhos de Eli. Porque geralmente você é reflexo daquilo que você vê. Primeira coisa, o seu status social não muda o que Deus vê em você. O que tornou Samuel tão especial, que Deus quis falar com ele. Para pensar, o que tornou Samuel especial? Está escrito no versículo 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante dele, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, porque não havia nenhuma visão. O menino Samuel ministrava diante do Senhor. Ele cumpria o propósito de Deus naqueles dias. Sabe qual é o mais interessante? Samuel nunca tinha ouvido a Deus. Eli já tinha ouvido, certamente. Mas naquela época não ouvia mais. E Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mesmo assim ele continuou trabalhando. Eu quero te dizer nessa noite, mesmo que você não está vendo, mesmo que você não está ouvindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Mesmo que você não está entendendo nada, continue a trabalhar na obra do Senhor. Você verá a recompensa de Deus na sua vida. Samuel ele não estava preocupado em ser recompensado por Eli, mas a preocupação dele era ser recompensado por Deus. Certamente Ana falava: olha,
Nunca deixe de servir ao Senhor. Porque se você está vivo hoje, é por causa dEle. Nunca deixe de servir ao Senhor. Se nós estamos vivos, com saúde, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, onde muitos estão morrendo, infelizmente, onde muitos estão padecendo, nós estamos de pé, porque foi Deus que nos constituiu. Foi Deus que nos preparou. É um novo tempo, querido. Nós temos ouvido lives, pessoas abençoadas, dizendo que não seremos mais normais, não viveremos tempos normais, mas viveremos o sobrenatural de Deus. Viveremos o sobrenatural de Deus. O normal passou. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Ah, Jesus. Deus avisou a Eli que ia derrubar a sua casa e que ia levantar outro. Samuel, ele não era da linhagem sacerdotal. Talvez ele não tinha direito de ser sacerdote. Mas quando Deus te chama, você responde ao chamado. Não importa quem você é, mas sim quem Deus vai te tornar. Aleluia! Em quem Deus quer te tornar. José, ele não era ninguém. Ninguém. Era só um sonhador. Mas Deus fez ele o segundo homem do Egito. E através dele, a sua casa foi abençoada, a sua nação foi abençoada. Talvez ninguém dava valor a Samuel, nem próprio Eli, nem os seus filhos. Mas Deus viu em Samuel um coração puro, temente ao Senhor e disposto a cumprir a sua vontade. Onde você vive, talvez você se sinta o menor, o mais fraco. Mas Deus vai encontrar o seu coração puro, disposto a cumprir a vontade de Deus. Samuel, ele crescia em graça. Deus via nele um coração puro. A pergunta é: será que Deus pode achar em mim e em você um coração puro, disposto a servir a Deus? Segundo, o lugar não muda a sua identidade. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, talvez levarei a cabo. Pois eu lhe disse que jurarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece. Porque os seus filhos fizeram mal, e ele não os refreou, não os parou. Na maioria das vezes as pessoas são reflexos daquilo que vive dentro da sua casa. Se você vive talvez num lar desestruturado, você está propício a ter uma vida desestruturada. Se você vive num lar onde está tudo bagunçado, você está propício para ter uma vida assim. Ah, Romo, você está profetizando? Não, eu estou falando a realidade. Há uma pesquisa, foi feita uma pesquisa uma vez e diz assim, que todo pais divorciados, os filhos vão divorciar. Todos os pais que são pobres, os filhos vão ser pobres. Mas com você será diferente, querido. Você vai fazer a diferença nessa nação. Você vai fazer a diferença na sua casa, na sua família. Eu declaro que o seu passado não vai ser reflexo do seu futuro. O passado dos seus pais não vai ser reflexo do seu futuro. A sua casa vai ser forte, o seu casamento vai ser forte, a sua família vai ser forte. Samuel vivia um lar onde a presença do Senhor já não era manifestada, por causa da iniquidade dos filhos de Eli. Samuel, ele poderia ter sido espelho da casa de Eli, mas ele não foi, porque o lugar não mudou a sua identidade. Não se preocupe com o lugar que você está, querido. Não se preocupe com isso.
o lugar é difícil, o lugar é problemático. Não se preocupe com isso. Deus colocou você lá, porque você vai fazer a diferença. Você vai ser um referencial para aquelas pessoas. O lugar pode até querer mudar suas atitudes, seus pensamentos, seus passos, mas não pode mudar quem você é em Deus. Eu não posso ter as atitudes que eu queria ter, porque senão eu vou ser chamado a atenção. Talvez no seu trabalho você não pode falar do amor de Deus. Talvez lá é proibido falar do amor de Deus. Mas através da sua vida, aonde a palavra não está sendo mais ouvida, vai ser ouvida através de você. Samuel ouve a voz de Deus. Diz assim: e o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, por que me chamaste? E ele disse: não te chamei, deite-te novamente. E ele foi e deitou. E o Senhor chamou ele mais uma vez. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, por que me chamaste? E ele respondeu: não te chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou novamente pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou eu, por que me chamaste? E ele, percebendo que era o Senhor que havia chamado a criança, disse: vai te deitar. E sucederá que se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim Samuel foi e deitou no seu lugar. Samuel, ele ouve a voz de Deus, só que ele ainda não conhecia. Ele ainda não sabia discernir de quem era aquela voz. Agora imagine comigo qual era a reação de Samuel diante dessa situação. Já acordou de madrugada ouvindo uma voz? Aí você olha para o lado, não tem ninguém. Qual é a sua reação? Correr? Ele ouvia a voz, mas ele não sabia discernir que era do Senhor. Ele achava que era Eli, chamando ele. Certamente ele entrava no quarto com dúvida. Gente, se não é Eli, quem é? Havia uma dúvida na sua mente. Eli entendeu que era Deus e lhe orientou. Ele já não tinha contato com a voz de Deus, mas lembrou que Deus iria levantar alguém e ia restaurar o relacionamento com ele. Se você não ouve mais a voz de Deus, se por algum motivo você não está ouvindo mais a voz de Deus, mas entenda, se você abrir o seu coração, você vai reconhecer a voz de Deus. Porque não tem como ouvir a voz de Deus e esquecer. A voz de Deus, ao mesmo tempo que é um trovão, é um vento suave. Não tem como se confundir. Quem já ouviu uma vez, não tem como se confundir. Infelizmente tem gente vivendo assim. Está até mesmo dentro da igreja, mas não tem, mas apenas tem lembranças de um encontro com Deus. Uma voz que ouviu um dia, um toque que sentiu. Deus não quer estar apenas nas suas lembranças, mas Ele quer ser o seu futuro. Ele não quer estar apenas naquela lembrança de um toque do Senhor, naquela lembrança de uma voz repetida do Senhor, mas Ele quer ser o seu futuro, e Ele quer construir, a partir de hoje, a sua história novamente. Entenda, Samuel, ele com dúvida entra no seu quarto. Diz assim: o Senhor veio e levantou-se e o chamou como das outras vezes. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante das quais zumbiram ambos os ouvidos de cada um do que ouvir. Naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Ele entrou com uma dúvida. E ali, no processo, Deus chama ele novamente.
ele ouve a voz de Deus, entende o que Deus quer. E quando ele sai do quarto, ele sai como uma resposta para Israel, uma resposta para aquele povo. Você talvez hoje feche a porta do seu quarto com muitas dúvidas de quem é Deus na sua vida, muitas dúvidas do que Deus vai fazer na sua vida. Mas quando você sair, depois de uma experiência com Deus, você será a resposta para a nação, você será a resposta para a sua casa, para a sua cidade. Você será a resposta. Você será a resposta para a sua casa. Talvez ninguém vai entender, mas eles verão o Senhor falando através da sua vida. Você só prova que entendeu a voz de Deus quando obedece. Eu só posso provar que entendi a voz de Deus se eu obedeço. Olha só. Naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas, pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram o que era mal e ele não os refreou. Por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli se não purgará com o sacrifício, tampouco com a oferta para sempre. Samuel permaneceu deitado até a manhã, abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou eu. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não as ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. Samuel lhe contou todos os detalhes, e dele nada ocultou, e disse: é o Senhor, que ele faça o que ele quer para sempre. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caíssem por terra. Samuel, ele obedece à voz de Deus. Ele entende o que Deus queria, e foi lá e obedeceu. Samuel entrou em um papo com Eli. Eli, vem cá. Já que você quer tanto ouvir, eu vou te falar. Deus está julgando a sua casa. Ele teve medo. Ele estava falando para o sacerdote. Teve medo. Quantas histórias na Bíblia fala de homens que chegaram em frente ao rei para dar um decreto? O próprio Samuel. Quando Deus falou assim: eu não quero mais Saul no trono, eu rejeito Saul. Ele teve medo de falar com Saul. Mas ele sabia que ele precisava obedecer à voz de Deus. Entenda o que a voz de Deus quer. Hoje você não pode não entender, ter dúvidas, mas amanhã você vai saber o que Deus quer para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, há um tempo, Deus falou algo muito claro comigo. O Senhor falou assim: Rômulo, eu estou levantando nesses tempos uma geração de Samuel. Um povo que vai fazer audível de novo a voz de Deus onde ela não podia mais ser ouvida. Falei, amém, Senhor. E ele falou: vai começar com um povo que está buscando a face de Deus. Você quer fazer parte dessa geração? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. Será que aqui tem algum Samuel? Queridos, que a unção que está aqui chegue na sua casa neste momento. Há uma unção neste lugar. Há uma unção neste lugar. Eu posso sentir que a voz de Deus está voltando a ser ouvida novamente.
aonde ela não podia mais ser ouvida. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Quando você entende e obedece a voz de Deus, você vai fazer a voz de Deus ser audível novamente. Se você pode, coloca a mão no seu coração neste momento. Você é a geração de Samuel. Você vai fazer a diferença nessa nação. Em meio a tanta crise, a tanta corrupção, está se levantando um povo que vai fazer a diferença. Porque nós não confiamos em homens. Entenda, autoridades são importantes. Deus designou autoridades sobre nós. Os governantes, os nossos líderes. Neste momento, médicos, enfermeiros, são bênçãos, são muito importantes para a nação. Mas tem algo que Deus quer falar, que Ele vai usar você, que Ele vai usar você para falar. Então feche seus olhos agora, ligue o seu coração ao Senhor. Peça a Ele para falar com você, que você possa ouvir. Comece a dizer palavras para o Senhor. Fala: Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração, Espírito Santo. Fala ao meu coração, Pai, e que eu possa entender a sua voz neste momento. Senhor, entre em cada lar neste momento. Entre em cada vida neste momento. Entre, Senhor, e faça morada. Faça morada neste coração, Senhor. Muda tudo em nós, Senhor. Tudo em nós. Que nós possamos entender a sua voz, Espírito Santo. Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Yeshua, o Espírito Santo está invadindo a sua casa neste momento, está invadindo o seu lar neste momento. Ouça a voz do Senhor, entenda a voz do Senhor. Chegou o tempo de entender o que Deus quer para essa nação, de entender o que Deus quer para essa cidade. Oh! My beloved is the most beautiful. Arabaxeira, baçoia. Rabaçoia, barabaçoia, barabaçoia. Sinta a presença do Senhor, querido. In thousands
Não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso entender o seu propósito. Quando alguém ouve a voz de Deus, mas não entende, começa a dar um jeitinho. Talvez você vai para um outro país, sem saber a língua daquele país. Você ouve o que é falado, mas você não entende. Deus, Ele é claro. Ele fala a sua língua. A sua língua é o que? Lágrimas? Ele vai falar através das suas lágrimas, através da sua adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ouviu a sua oração. Quando você fechou a porta do seu quarto e você achou que Deus não tinha mais algo a fazer na sua vida, Deus me mostra alguém que fechou a porta do seu quarto e disse: Deus, eu acho que o Senhor me esqueceu, se esqueceu de mim. Eu oro, eu choro, eu busco e nada acontece. O Senhor falou o que ia fazer, mas até agora eu não vejo nada. Chegou a hora de você ouvir o que Deus quer, de você entender o que Deus quer. Vamos entender a voz de Deus. O objetivo dele é falar com você, falar comigo, falar conosco. Mas é preciso entender o que Ele quer. O que Ele quer de mim e de você. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, Jesus. Eu sei, Pai, que alcançou corações. Eu sei que neste momento o Senhor está falando com pessoas. E pessoas estão entendendo a Sua voz. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quer para este tempo. O que o Senhor quer para este tempo. Eu vou ler um último texto com vocês. Cante Yeshua. Yeshua. É interessante que a palavra diz: porque as aflições deste tempo presente não são dignas de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelado. Eu quero profetizar nessa noite para nós estarmos encerrando. O seu futuro não será reflexo de uma crise, não será reflexo de uma pandemia, não será reflexo de problemas. Você não vai refletir crise, você não vai refletir problemas ou adversidades. Mas nós vamos ser refletores da glória de Deus, refletores de um avivamento que já começou, que já se iniciou. Você vai ser um refletor de glória onde você for, porque as aflições desse tempo presente não são dignas de ser comparado com a glória que nós há de ser revelada.
Que Deus possa abençoar a sua casa neste momento, a sua família, no nome de Jesus. Amém. Toma posse da palavra de Deus.